Olá, tudo bem? Decidi gravar esse vídeo para que nós possamos discutir sobre as ações que faremos a partir da próxima semana. Lembrando que o mês de agosto nós temos uma data bem importante, né, sobre o folclore. E aí eu começo essa nossa conversa perguntando para vocês o que é folclore, né? Na verdade, por que que nós trabalhamos folclore nas nossas aulas e nas escolas? O folclore, elas são as manifestações das tradições, né, da cultura. No folclore, nós podemos possibilitar o aluno conhecer a sua identidade cultural, né, a valorizar os antepassados, a valorizar a cultura dos povos que deram a sua contribuição para a nossa cultura, a valorizar as danças, né, as comidas e aí sucessivamente. Então, esse grupo de valorização permite que o aluno que está se iniciando, que está conhecendo as suas origens, ele possa realmente diferenciar o que são as culturas, né? A cultura de um povo, do que são apenas coisas passageiras. Vale lembrar que a cultura, ela é regional. Cada região apresenta detalhes dessa cultura. A exemplo disso nós temos, quando nós falamos de irmos a Salvador, a Bahia, uma das coisas que muito nos remete e que às vezes quando nós dizemos para alguém, estou indo a passeio a Salvador, ou fui a Salvador a passeio, né? Eu estive numa cidade tal da Bahia. As pessoas perguntam, e aí, comeu acarajé? Né? Você viu as baianas? Por quê? Porque esse é um marco cultural da cultura da Bahia. Então, nós precisamos colocar para o nosso aluno esse leque de possibilidades de conhecimento. E através desse momento agora, em agosto, nós podemos trabalhar com mais afinco, com mais profundidade, tá? E aí nós vamos primeiro entender o que significa a palavra folclore. Folk, né? Ele é originado de uma palavra inglesa e folk significa povo e lore significa sabedoria, conhecimento. Então, quando junta o radical com o final da palavra, folclore, quer dizer sabedoria de um povo ou cultura de um povo. Então, dentro dessa cultura, às vezes quando nós falamos de folclore, nós pensamos apenas em lendas. Mas o folclore não são apenas lendas. A início de conversa, nós citamos os costumes, as superstições, a música, não é? E tantos outros elementos culturais que fazem parte da cultura, que nós podemos citar danças, músicas, artesanato e por aí vai. O que é que nós precisamos trabalhar nesta semana folclórica? Trazer para o nosso aluno, possibilitar ao nosso aluno um conhecimento. E aí eu chamo a atenção para as regras da BNCC, onde ela fala que nós precisamos partir do conhecimento da região em que o aluno está inserido. Então, nós podemos trabalhar o folclore de uma maneira geral, mas nós tendo um foco principal nas lendas brasileiras, né? Nas danças, nas comidas típicas, não é? No artesanato. Por quê? Porque faz parte da vivência do aluno. Faz mais sentido, dá mais prazer eles conhecerem, descobrirem esse folclore dentro de suas próprias raízes. Além do mais, pessoal, eu quero trazer uma lembrança para nós que nós estamos vivendo um momento de pandemia.
Nesse momento de pandemia, as crianças, os nossos alunos, adolescentes, enfim, eles estão onde? Com a família. E se nós pararmos para pensar, o folclore, ele traz muito a lembrança dos nossos antepassados, as brincadeiras infantis, as cantigas de rodas. E onde que o nosso aluno aprende isso? Na família. Então, esse trabalho será bem mais proveitoso e de maior qualidade se nós conseguirmos atrelar esta aprendizagem, esse conhecimento, com uma pesquisa na própria família, através dos pais. Olha que questionamento bacana. Se o aluno perguntar para a mãe: mãe, que tipo de brincadeira você gostava quando você tinha minha idade? Né? Ou a vovó, quais eram as brincadeiras? Vocês brincavam de quê? As músicas, as canções de ninar. Então, todas essas informações fazem parte da cultura, fazem parte do folclore. E é nisso que nós vamos falar neste momento. Então, eu trouxe para vocês 6 dicas para se trabalhar o folclore na nossa próxima semana. Lembrando que o folclore, ele não precisa ser trabalhado apenas em agosto. Nós trabalhamos o folclore não com o tema folclore, mas com o tema cultura em diversos momentos. Até porque se faz necessário que o aluno conheça, não é, os costumes do seu povo e de outros povos também. E isso é folclore. Então vamos lá, eu trouxe 6 dicas básicas para a gente trabalhar. De antemão eu quero dizer que darei algumas dicas, porém cada professor deve fazer o seu planejamento de acordo com a necessidade, com a faixa etária de sua turma, tá? Não vai fazer uma coisa só porque a coordenadora mandou, não. Nós vamos trazer algumas orientações para que vocês possam conduzir o trabalho de vocês, mas eu sei que vocês têm ideias brilhantes, né? Ideias que serão muito melhores do que eu vou passar para vocês aqui. Mas tudo tem que partir de um início. Então, eu dou algumas sugestões, vocês acatam ou não, porém, vamos trabalhar de uma forma bem lúdica, bem divertida, para que essa aprendizagem aconteça de forma prazerosa e principalmente qualitativamente. A nossa primeira sugestão é a roleta do folclore, tá? A roleta do folclore, ela trabalha muito com as lendas. O ano passado, eu fiz a roleta, lembra quando nós colocamos aqui no pátio da escola, né? Aquelas apresentações. E a roleta estava presente também lá com a Neide do 4º ano. Ela fez uma roleta. A roleta funciona da seguinte forma: faz aquele círculo, ou pode ser mesmo a caixa de pizza, né? E aí faz as fatias. Em cada fatia tem a fotografia que represente uma lenda. E aí gira, e onde parar, o professor ou o aluno vai falar sobre aquela lenda. Agora, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para um assunto bem delicado. Nós estamos vivendo um momento em que as famílias estão muito presentes. Nós temos um alunado que são muitos evangélicos. Nós precisamos ter muito cuidado com as lendas que iremos escolher. Até porque esse momento é um momento que está mexendo muito com o lado psicológico da família, dos nossos alunos, e nós não vamos levar lendas que possam trazer desconforto, provocar medo, pavor nas crianças. Então, escolha uma lenda que não seja apavorante, que não traga medo para nossas crianças, para que eles também tenham conhecimento de lendas, mas de uma forma leve, tá? Outra sugestão dentro da questão das lendas que eu posso sugerir para vocês é em relação a pesquisar com os avós, né, com os tios,
se eles contavam lendas, se os pais deles, os bisavós, né, contavam algumas histórias, como isso acontecia, se eles faziam a fogueira, porque a minha avó contava que eles faziam a fogueira na porta de casa e conversavam, contavam histórias, lenda para as crianças. Então, assim, fica muito legal também trabalhar as lendas dessa forma. Perguntando para a família, para os avós, né? Como que isso acontecia, se eles têm conhecimento, que tipo de lenda, porque aí eles vão ter apropriação desse conhecimento de uma forma mais leve, com a própria família também introduzindo esse conhecimento. A segunda questão, segunda dica, seria através de fantoches. E por vezes nós pensamos que fantoches, essas coisas é somente para educação infantil. Não, para educação infantil e para todos os outros segmentos. Depende muito da linguagem, da abordagem, da forma como o professor vai se conduzir diante daquela metodologia. O recurso ele é importante porque prende a atenção do aluno. Então, se prende a atenção do aluno, é excelente nas nossas aulas remotas, porque além do visual, ele vai também aprender, porque ele vai estar ali ouvindo e por vezes ele vai questionar. Um detalhezinho bem importante, pessoal, é que nós precisamos trabalhar dentro de tudo isso a oralidade, tá? A opinião própria. Vamos sempre bater nessa tecla. Os nossos alunos precisam ser trabalhados a oralidade, né? Vencer o desafio da timidez, né? O medo de expor a sua opinião. O terceiro ponto são as brincadeiras. É a nossa terceira dica. É da mesma forma, serve para todos os segmentos, depende como o professor irá abordar esse conteúdo. E dentro das brincadeiras, eu trago como sugestão um pintor chamado Ivan Cruz. Esse pintor, na verdade, ele foi um advogado muito famoso, né? E que ele vivia lá no Rio de Janeiro, mas com um tempo depois, lá por 1990, ele decidiu vir para a região dos lagos. E quando chegou na região dos lagos, o clima, né, aquele lugar pitoresco, ele começou a ver as crianças brincando, uma vivência diferenciada. E o que aconteceu? Ele começou a pintar, desenvolveu seu lado artístico, tá? E ele começou a reproduzir em suas obras as brincadeiras das crianças e as brincadeiras que ele brincava enquanto criança. Ele, na verdade, montou uma exposição para fazer fora do Brasil, mas ele teve tanto sucesso aqui no Brasil que ele cancelou a exposição lá e fez a exposição no Brasil. E é fantástico. Então, para os professores de artes, né? E para os outros professores também trabalhar com a obra, já vai aí gênero, né? Gênero textual, procurar ver a questão da bibliografia, conhecer as obras do autor, expor essas obras. Para a educação infantil, fazer uma releitura, né? Dentro disso pode haver um leque de possibilidades. Dentro desses aspectos, pesquisar os pais, os avós, a família, que brincadeiras eles faziam anteriormente. O próprio aluno pode fazer a sua própria tela, dizendo qual a brincadeira que eles mais gostam, se forem os menores, e os maiores retratar a brincadeira que eles mais gostavam quando eram criança, né? E dentro disso tudo, o professor vai trabalhando a cultura, o folclore, essa informação que é passada de geração a geração. Combinado? Nosso quarto ponto são as músicas infantis, tá? É outra sugestão. Músicas de ninar, né? Tem muita criança que quando sente sono já vai e canta aquela musiquinha,
né? Cantigas de roda, que as crianças brincavam muito. Então, assim, dentro dessa questão, nós podemos trazer a consciência musical para a educação infantil, o batuque, o ritmo, né? Não só para a educação infantil, mas para outros segmentos, né? Pode-se fazer um tour, né, pelas músicas infantis de antigamente, comparar com as músicas de hoje, mas que essas anteriores não deixaram de existir, né? Então há muitas questões para serem trabalhadas. E eu trago uma sugestão da música Ciranda Cirandinha, né? Onde vocês podem trabalhar a origem do que é uma ciranda, trabalhar a letra dessa música, questionar se eles já ouviram, quem foi que ensinou, tá? Então, essa é uma sugestão em relação a essa música, mas vocês podem trabalhar qualquer outra música, ou cantiga de roda, música de ninar, tá bom? Então, pessoal, o nosso próximo ponto de sugestão é um gênero textual que é bem legal. E eu gosto muito dele, até no São João eu trabalhei também, mas que ele tem uma marca bem registrada também dentro do folclore, que são as adivinhas, né? Então o professor pode fazer aquela caixa com a frase na frente e dentro do papelzinho a resposta. Se for alunos que ainda não tenham o conhecimento, o domínio da leitura, pode-se fazer com a imagem. Por exemplo, né? São dois irmãos gêmeos. São irmãos gêmeos, mas nunca se encontraram. Quem são eles? Os olhos, não é isso? Então, a frase pode estar no papel por fora, dobrado, e quando abrir está lá a resposta. Para os que leem a palavra, para os que não leem a imagem. E aí indo trabalhando essas adivinhas. Existe uma infinidade de adivinhas e que é bem legal porque trabalha o pensamento lógico da criança, força ela a pensar sem que você verbalize isso, né? Porque ela vai fazer as conjecturas dentro de si mesma. Até para nós é muito legal a adivinhação, porque treina o nosso pensamento a testar todas as possibilidades que nós já vivenciamos, não é isso? E aí, nós vemos com o último ponto de hoje, sugestivo, com as receitas, né? Então, nós temos as comidas típicas de cada região. A exemplo disso, no início desse vídeo, eu falava com vocês sobre o acarajé, né? E aí, cada região, então você vai lá, pesquisa quais são as comidas típicas da nossa região, propõe para esse aluno buscar essa influência, né? Nossa alimentação tem uma influência muito grande dos índios, né? Então isso deve ser valorizado, porque nós comemos raízes, nós temos a farinha, né? E quantas outras coisas nós temos de influência da cultura indígena. E se é uma influência cultural, é folclore também, tá certo? Então, pessoal, não esqueçam dos chás, né? As infusões, que também é bem legal fazer menção nesse momento. A cultura também dos chás para as doenças, né, que os nossos antepassados usavam muito. Então, esse momento vai ser uma valorização da família, dos nossos antepassados, das nossas raízes, né? E aí será muito legal vivenciar toda essa gama de conhecimento, sempre pautado numa coisa que é nossa, é a nossa cultura, é a nossa vivência, tá? Então, eu espero que eu tenha contribuído com vocês. Façam os planejamentos das vossas turmas, sempre contemplando aquela estrutura da necessidade, do amadurecimento do seu aluno, com aquela
sugestão na mente do cuidado com a lenda, tá? E vamos proporcionar ao nosso aluno essa sabedoria cultural, tá bom? Esse tema de folclore, ele é bem sugestivo e nós podemos trazer uma multissensoriedade, né? Uma multidão de conhecimentos de forma prazerosa, lúdica e de qualidade. Estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, tá? E até segunda-feira, se Deus assim nos permitir, já vendo a execução de vocês com o nosso folclore. Um abraço a todos.